Sobre o Lula estar melhorando a vida do pobre, você acha que ele tem conseguido fazer isso aí nesses quase 4 meses de governo? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, melhorar a vida do pobre. Basicamente, ele concretizou isso em aumentar o salário mínimo num valor relevante, e ele está aumentando R$18 agora, e basicamente em colocá-lo no orçamento público, coisa que ele está fazendo também é aumentar o salário de ministros do STF, que já é elite. Com base nessas informações, você acha que ele está atendendo essa que é a principal bandeira do governo? Se for usar só esse dado como argumento, eu acho que sim. Que sim o quê? Que ele está incluindo o pobre no orçamento, está melhorando a vida dele? Sim. Mas com base em que? Nisso que a gente trouxe de dado aqui. É porque aumenta o poder de compra da pessoa, né? R$18? Mas se você considerar que nos últimos anos não teve nem isso, então... Esses pequenos aumentos, assim, entre 0 e R$18 tinha. E R$18 dá para comprar o quê? Nenhuma manteiga não dá pra comprar. Pois é, né? Então dá pra gente chegar numa conclusão assim, sem passar pano para ele, que ele tá indo mal em relação ao que ele mesmo prometeu, né? Sim. Por isso que eu falei que é uma pergunta muito complexa. Porque eu falei que não dá pra gente usar só uma informação pra analisar o governo de uma pessoa. Mas assim, qual informação você utilizaria pra complementar essas que eu te dei, então, pra dizer que ele tá ajudando o pobre? Eu não acho que tá ajudando. Então a gente chega à conclusão de que Sim. ele não está, que ele é o hipócrita e que a gente concorda nisso. Exatamente. Obrigado pela sua opinião, então. A designação do Lula ali como pai dos pobres representa bem a realidade dele, você acha? Olha, eu acredito que sim. Não é à toa que eu acredito que ele ganhou a eleição de 2022 exatamente por esse conhecimento popular dele. Não sei se você viu, mas ele fez uma viagem ali, uma turnê pela Europa agora. Aí lá em Portugal, a Janja comprou pra ele, numa loja chiquérrima, uma gravata de R$1.100. Você acha que alguém que é pai de uma classe que é pobre usa uma gravata desse preço? A gente preza para que todo mundo tenha acesso a tudo. Você não acha que é um pouquinho de hipocrisia você se portar dessa forma? Você já deve ter visto também que ele faz críticas diretas à classe média ostentar muito. E a gente sabe que a classe média não é a classe rica. É quem, como você disse, tem acesso às coisas. E ele trava uma guerra contra essa galera. Do tipo, vocês estão ostentando demais, vocês têm 2 televisões em casa. Ele chega a falar isso. E no discurso que ele fala isso, ele tá com um relógio, um Rolex, de apenas R$80 mil no punho. Você não acha que é, no mínimo, assim, um tiquinho de hipocrisia isso aí? É questão de prioridade, sabe? Assim, pra ele, talvez o Rolex de 80 mil não faça muita diferença, porque ele tem dinheiro. Mas quando você diz lutar por uma classe que não tem dinheiro, e aí você ataca a classe que tem o que você falou, que é acesso a pequenas coisas, né? Nem rica, assim. Não tá ostentando nada. Ter 2 televisões em casa, o Lula tem um relógio de 80 mil. A gente tem que ter noção de que quem comanda o país, na verdade, não é o presidente, é a elite, né? Ele faz parte da elite, né? A autoridade pública mais importante e relevante no país. Acho que fazer parte da elite, assim, não sei. Qual que é a avaliação que você faz do governo do Lula nesses 5 meses e meio que a gente completou aí? Então, eu sou fã do Lula, então eu tô gostando do governo dele, mas só tô revoltada que ele não criou o Ministério do Namoro. Mas no mais, assim, você acha que tá muito mais no positivo do que no negativo? Sim, melhor do que o do Bolsonaro, 1000 vezes melhor. O que você teria para destacar, assim, de medida prática que ele cumpriu em relação àquilo que ele prometia na teoria, na campanha? É porque eu não acompanhei muito o que ele falou, né? Mas eu tô bem feliz com o preço da gasolina, os alimentos. Muito melhor do que a gente teve nesses 4 anos que passaram e tal. Você acha que a gasolina barateou? Sim, um pouco, mas barateou. O preço que continuava ali no final do governo Bolsonaro continua até hoje o mesmo preço. Em torno de R$ 5,39. Eu abasteço toda semana, não mudou não. Bom, é aqui em Brasília, né? Porque alguns lugares que eu acompanho, às vezes, parece que mudou. No geral não mudou não. E de alimento, assim, você acha que o que abaixou? A grande levada dele era falar que o pobre ia voltar a comer picanha, né? A picanha continua o mesmo preço também. Eu não tô sabendo o pobre da picanha, mas algumas coisas assim abaixaram, pelo que eu tô vendo, eu não acompanho muito. Sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT, vocês acham que representa bem os trabalhadores? Assim, eu não sou uma trabalhadora, né? Mas eu acho que sim, porque assim... só fala que é comunista, né? O Brasil não é um país comunista, mas eu acho que não sei. Para contextualizar, assim, por essa visão geral mesmo, especificando, recentemente aí se divulgou lá no site do Partido dos Trabalhadores mesmo, que eles vão fazer uma festa junina em 1º de julho agora, onde o ingresso mais barato, por exemplo, custa R$500. Aí tem uma faixa de R$1.000 e outra de R$1.500, numa limitação de até 500 pessoas. É um negócio bem elitista, assim. Não soa como hipocrisia para alguém que diz representar trabalhadores?
Mas aí, no caso, eu acho que quando você coloca um ingresso de R$500, o seu público que você está buscando não é de trabalhadores. Então, eu acho que nesse caso específico não seria para a pauta dos trabalhadores, mas seria como uma forma de chamar outros públicos também. Mas é isso que você acaba se desvirtuando, né? Então, você sai do seu caminho que você trilha normalmente para você poder conversar com as outras pessoas, mas aí as pessoas com quem você conversava antigamente, elas acabam não se sentindo ouvidas. E nesse caso até meio que ficando excluídas também Sim. de uma festividade assim, onde você espera que, por exemplo, eles se taxam muito de pai dos pobres assim, né? Esses pais estão distantes dos seus filhos, né? Não estão permitindo que os seus filhos tenham acesso, por exemplo, a uma festa junina do partido. É meio que, olha, se vocês quiserem confraternizar com a gente aqui, vocês têm que pagar no mínimo R$500. Tem essa questão também, mas é que a gente nunca vai estar conversando com todo mundo ao mesmo tempo. Como que vocês acham que o Lula tá indo aí na área econômica, assim, na gestão do nosso dinheiro? Vocês acham que ele tá indo bem? Por enquanto tá indo bem, mas pra ter vamos dizer, uma opinião mais concreta, eu esperaria mais um tempinho, sabe? Até porque eleição, tipo assim, acabou de ser reelegido e tal. Reeleito é o correto, mas ele foi eleito. Eleito, então, mas assim, ao meu ver tá indo bem nisso, até porque pegou o Brasil um pouco, assim, fora dos prumos e tal, veio pandemia. Ainda bem que a natureza criou esse morto chamado coronavírus. Uma crise assim, mundial, então, como se dizer, nesse início eu diria que tá indo bem. Mas pra gente tornar mais concreto do que ele tem feito em 4 meses, que já dá pra fazer muita coisa, e ele fez muita coisa nessa área econômica mesmo. Ele viajou pra coroação do rei Charles lá na Inglaterra, com a única missão de representar o Brasil lá. Ele se hospedou num hotel cuja diária é R$37 mil. Ele hospedou toda a comitiva presidencial nesse andar, com esse nível de diária, que o gasto da comitiva presidencial só em diária foi R$1,3 milhão. Você acha que isso é respeitar o nosso dinheiro? Olha, isso com certeza não, claro. Então, assim, tem uns pontos a ser melhorados em questão a respeitar tanto o povo brasileiro quanto o nosso dinheiro, para onde está indo que nossos impostos, nossa grana e tal. Então, nesse quesito, eu acho que realmente vacilou bastante. O que vocês acham do Partido dos Trabalhadores, o PT, que ele é inclusivo, de fato, como ele disse? Depende, eu acho complexo esse assunto, tá ligado? Mas eu sou a favor de algumas políticas e contra outras. Você acha uma porcaria por quê? Sim, porque no geral é um partido demagógico que usa capital que já é da população, usar estratégias para retornar de alguma forma esse produto que já é da população, só que de uma forma ineficiente. Eu sou contra, no geral, ideias de esquerda, assim, então. E o PT para mim representa muito do que levou o Brasil pro buraco que a gente está hoje em dia. Entrega um resultado de hipocrisia, basicamente, assim, né? Em relação ao que promete. É ineficiente. Porque o que eles fazem já é nosso, entendeu? Eles usam coisa que já é nossa para dar algum retorno que é nosso, só que eles ficam com metade do que era para ser nosso. Eu tenho uma resposta um pouco diferente. Alguns exemplos de políticas públicas do PT que foram retornos positivos para a população. Por exemplo, o preço da gasolina, política pública de empresas estatais, que governo de esquerda de forma geral, né? Empresas estatais, Estado forte. Você acha que foi positiva, então, a política do PT na gestão da Petrobras, principalmente na época da Dilma ali? Eu acho que esta política particularmente, porque eu não sei qual porque foi ali que estourou o grande escândalo do Petrolão, né? Uhum.